Fala galera, tudo bem com vocês? Chegou a hora da revisão sobre o que é frase, oração e período. Já fizemos a atividade, a correção da atividade e agora a revisão para a nossa avaliação, beleza? Abra seu caderno, pegue o lápis, faça anotações para que assim você possa facilitar a sua maneira de estudar. Vamos lá? Relembrando aí o que é frase. Frase é tudo enunciado de sentido completo. Se você falou algo tem sentido, é uma frase. Uma palavra pode ser uma frase. Duas palavras não têm quantidade, desde que tenha sentido. Por exemplo, socorro é uma palavra só. Porém, quando alguém grita socorro, é uma frase, porque é alguém pedindo ajuda. Transmite um sentido. Então é uma frase, ok? As frases elas dividem em duas: frase nominal, frase verbal. Vocês já sabem, frase nominal não apresenta verbo. Verbo é a palavrinha que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. De forma mais simples, verbo é o que você pode conjugar, certo? Exemplo: que belo dia. Na frase que belo dia, não tem verbo. Se você for conjugar aí, eu que, tu queres, ele que, nós quemos, não existe. Eu belo, tu belas, ele belo, nós belamos, não é. É o dia, tu dias, ele dia, nós diamos, não é. Não é verbo, certo? Todas as palavrinhas são nomes, por isso denomina-se frase nominal. E frase verbal, como o nome já diz, apresenta verbo. Frase verbal, verbal, verbo. Tem verbo. Então, o dia está lindo. Agora aí já é diferente. Está. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos. Então, é verbo. Então, se tem verbo, frase verbal. Se não tem verbo, frase nominal. Bem simples, né? Oração. Oração é a frase ou membro de frase que se organiza ao redor de um verbo. Oração precisa ter verbo. Agora, a oração pode ou não ter sentido completo. Se tem verbo, é oração. Precisa ter sentido? Não. Tendo verbo, é uma oração. Ok? Frase precisa ter sentido. Agora, a oração não precisa ter sentido. Pode ser um conjunto de palavras sem sentido e tendo verbo, é uma oração. E período é a frase constituída por uma ou mais orações. O período ele pode ser simples, formado por uma única oração, chamada de oração absoluta. Contamos as orações pela quantidade de verbos. Se a oração tem um, se a frase tem um verbo, ela tem uma oração. Se a frase tem dois verbos, duas orações. Cinco verbos, cinco orações. E assim sucessivamente. Se o período aí, a frase, ela é constituída por um verbo, período simples. Dois, três, quatro, cinco, período composto, certo? Período composto formado por mais de uma oração. Ou seja, nesta oração, nesta frase, tem mais de um verbo, ok? Recapitulando, frase, enunciado de sentido completo, nominal, verbal. Nominal não tem verbo, verbal tem verbo. Oração, estrutura organizada em torno de um verbo. Não precisa ter sentido completo. Eu sei que você é bom aluno. É uma oração? Sim. Tem aí sei, é.
Quantas orações? 2 orações. Sei é verbo, é verbo. A primeira oração, eu sei que você. Tem sentido? Não tem, mas é uma oração. E a outra, é bom aluno. É bom aluno. É uma outra oração. 2 orações, porque eu tenho 2 verbos. Período, enunciado de sentido completo que possui oração ou orações e termina com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências e assim sucessivamente, com pontuação. Os períodos sempre finalizam em pontuação, com pontuação. Exemplo, eu gosto de você. Tem aí um período. Simples ou composto? Simples, porque só tem um verbo, uma oração. Gosto. Eu sei que você é bom aluno. Sei. É verbo? É. É verbo. Quantas orações? 2. Período simples ou composto? Composto. Bem simples. Período simples possui apenas uma oração, um verbo. Período composto, mais de uma oração, mais de um verbo. Toda frase é uma oração? Não, pois para ser oração tem que ter verbo e existe a frase nominal que não tem verbo. Então, nem toda frase é oração. Por quê? Porque para ser oração precisa de verbo, ok? Toda oração tem uma frase? Não, pois na oração não precisa ter sentido completo. E para ser frase, precisa ter sentido completo. Ok? Se a oração é uma frase, que tipo de frase ela será? Se a oração é uma frase, que tipo de frase ela será? Só tem uma frase que ela pode ser, que é a verbal. A outra é nominal, não tem verbo. Então não é oração. Frase verbal tem verbo, oração tem verbo. Toda frase é um período? Não, pois o período possui oração ou verbo e a frase pode ser nominal. Bate na mesma tecla, não é isso? Uma coisinha. O prédio foi construído rapidamente. Foi construído, foi construído. Foi, verbo auxiliar, construído, verbo principal. Temos aí uma locução verbal. Cuidado. Locução verbal conta como um verbo só. Tem 2, mas só conta um, porque o primeiro é auxiliar, certo? Só contamos aí o verbo principal. Um casalzinho de verbo em que conta somente um. Então, o prédio foi construído rapidamente. Período simples, porque só tem um verbo, ou seja, uma locução verbal. Frase verbal, sim, porque tem verbo. É uma oração, também porque tem verbo, ok? Vamos praticar? A única alternativa correta a respeito do período: jantamos num restaurante próximo de casa. Depois fomos ao cinema. É que ele apresenta 4 orações, 2 orações, 3 orações, ou é composto por subordinação. Jantamos num restaurante próximo de casa. Depois fomos ao cinema. Jantamos, verbo. Fomos, verbo. Então, jantamos num restaurante próximo de casa, uma oração, porque tem o verbo jantamos. Depois fomos ao cinema, fomos, outra oração. Então, 2 orações. Letra B. O período seguinte foi pontuado de 5 formas diferentes. Leia-o e selecione a letra que corresponde ao período de pontuação correta, justificando a sua escolha. Temos aí, prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixamos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixamos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado.
Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Então, qual dessas aí tem sentido? Letra? Isso mesmo, letra C. Prezados colegas, vírgula. Ou seja, temos aí um vocativo, né? Um chamamento. Caros colegas, prezados colegas, queridos alunos. Sempre tem que ter uma vírgula aí após esse vocativo, após esse chamamento, ok? Então, a pontuação correta foi efetuada, foi feita na letra C. Terceiro, aponte a alternativa cuja frase não seja oracional, ou seja, não seja oração. Para não ser oração, o que tem que ter? Ou melhor, o que não tem que ter ou não pode ter? Verbo. Se tem verbo, é oração. Então, qual dessas aí não tem verbo? Qual dessas frases aí não é uma oração? Letra A. Devagar. Travessia de pedestres. O mal com o bem se paga. Paulo deu gargalhadas. Olhe como o céu está azul. Vamos à letra D. Está é verbo. Olhe é verbo. Então, oração. Eu estou procurando o que não é oração. Deu é verbo. Paga é verbo. Devagar. Será que é verbo? Você sabia? Eu trouxe aí uma observação. Devagar, devagar ou devagar. As três formas estão corretas e existem na língua portuguesa. Agora, devagar é principalmente um advérbio de modo. Então, não é verbo. Devagar é um advérbio. Ande devagar. Pode ser também um adjetivo. Ele é devagar, né? Ele é lento. Então, devagar não é verbo. Agora, devagar é um verbo. Pare de devagar. Ou seja, pare de ficar saindo aí sem destino, à toa, na rua, pela cidade. Aí é devagar, certo? Aí sim é um verbo. E o outro, devagar, é a sequência da preposição com o verbo vagar. Gosto devagar pela cidade. Gosto de sair, né? Pela cidade. Então, a resposta correta é a letra A. Porque devagar não é verbo, então devagar, travessia de pedestres. Ok? Espero que tenha entendido. Leia o texto. Eles gostaram tanto do carro novo que, se pudessem, iam dirigindo até a Europa para assistir ao jogo dos seus sonhos. Pode-se dizer que o texto é um período simples, 4 orações, uma oração absoluta, um período composto por 4 orações, um período composto por 3, um período simples por 3. Vamos ver? Eles gostaram tanto do carro novo, gostaram, que, se pudessem, iam dirigindo, até a Europa para assistir ao jogo dos seus sonhos. Então eu tenho aí, gostaram, verbo, pudessem, verbo, iam dirigindo, locução verbal, assistir, verbo. Então, quantas orações eu tenho? Eles gostaram tanto do carro novo que, uma oração. Se pudessem, 2 orações. Iam dirigindo até a Europa, 3 orações. Para assistir ao jogo dos seus sonhos, 4 orações. Então, eu tenho um período composto por 4 orações. Letra C. Ok? Quantas orações há na frase a seguir? Esse vários alunos erraram. Quem casa, quer casa. Tenho aí casa,
Esse casa é do verbo casar. Eu caso, tu casa, ele casa, nós casamos. Agora, esse casa aqui é um substantivo. É casa, a casa que a gente mora. Moramos. Então, não é verbo. Então, quantas orações? Contamos orações pela quantidade de verbos. Quantos verbos temos aí? Casa, esse primeiro aqui, do verbo casar, e esse não é. Quer. Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos. Então, dois verbos. Se eu tenho dois verbos, quantas orações eu tenho? Duas orações. Isso mesmo. Muita atenção. Observe as palavras verbo, não verbo, uma oração, dois verbos, duas orações. Muita atenção. Não dá para fazer minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Leia, interprete, veja o que a questão está pedindo, para que assim você possa acertar a sua avaliação completa. Beleza? Sexto, analise as frases seguintes e marque somente as que são orações. Frases verbais, né? Que é a mesma coisa, vamos dizer. Frases verbais. Orações tem que ter verbo. Letra A. Parabéns por tudo. Eu parabéns, tu parabéns, ele parabéns. Eu por, tu por, ele por. Eu tudo, tu tudo, ele tudo. Não é verbo. Nenhuma dessas palavrinhas. Então a letra A, frase nominal. Eu não estou procurando frase nominal. Estou procurando orações. Frases verbais. Letra B. Que comportamento agressivo? Tem verbo? Eu que, tu queres, ele que. Eu comportamento, comportamento. Eu agressivo, tu agressivo? Não. Será que ele vem hoje? Tem verbo? Tem. Será? Tem mais verbo? Vem. Então, oração. Eu quero. Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos. Então, quero também é verbo. Outra oração. Agora, por favor. Eu agora, tu agora, ele agora. Não é verbo. Nem pense nisso. Tem verbo? Sim, pensar. Então, essas três frases são orações. Ok? Preste atenção, analise palavra por palavra, que assim você acerta e você ficará feliz e eu também. Ok? Não desista enquanto você ainda for capaz de fazer um esforço a mais. É nesse algo a mais que está a sua vitória. Vai que você falta fazer só mais um pouquinho, esforçar só mais um pouquinho e você acaba desistindo. Então, quem desiste não chega à sua vitória, não chega a lugar nenhum, ok? Estou torcendo para o seu sucesso. Conte comigo. Até a próxima aula. Muito obrigado.